Bem, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou aluno da Faculdade Maurício de Nassau, Parnaíba, Piauí, campus, Parnaíba, Piauí, do curso de Engenharia Civil. E essa é a disciplina de material da construção, onde eu vou estar apresentando hoje para vocês um pouco sobre a madeira, que é esse material que é bastante utilizado na construção civil desde muito tempo, desde o início aí das construções e atualmente não é tão diferente assim. Ainda hoje se utiliza muito da madeira, nas construções e muita coisa foi inovada e é o que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Vamos lá. Primeiramente eu quero mostrar aqui para vocês um mapa mental que eu criei, também também como uma atividade construtiva para esta mesma disciplina. E nesse mapa mental, como vocês podem observar, eu estou dando uma vista bastante geral aí no assunto, sobre madeira. E aí vou aplanar um pouco aqui com vocês. Então, a madeira, seguindo aqui para a parte estrutural, a gente pode ver que a gente possui um cerne, um alburno, ali, que esse cerne é essa parte ali mais central, que é também conhecido como xilema, onde ali a seiva bruta vem passando ali pelo tronco. A gente tem ali a camada de alburno, temos a casca, que é o floema vivo, a periderme, que também é chamada de felogênio, nós temos a suber e nós temos o câmbio vascular. Então essa aí seria a nossa estrutura da nossa tora de madeira. A gente pode vir aqui para as propriedades mecânicas assim bem rapidamente, para falar que ela possui uma boa resistência à compressão, uma boa, principalmente no sentido das suas fibras. Ela tem uma boa resistência à flexão, a resistência à tração dela também é muito boa, só que ela trabalha muito melhor com compressão do que com a tração, mas ainda assim com a tração ela trabalha bem e com a resistência ao cisalhamento. E ela apresenta uma grande dureza. Sobre as suas propriedades físicas, ela é higroscopicidade, ou seja, ela absorve ali a água, tem aquela retenção de água e também ela libera também, ela é bastante flexível e ela possui uma boa durabilidade. Sobre as propriedades químicas, temos alguns componentes estruturais que ela é formada. Nós temos ali a celulose, hemicelulose lignínea, nós temos os componentes, e essa faz parte dos componentes estruturais. Nós temos também a parte dos componentes não estruturais, que no caso vai ser a nossa massa molecular baixa ou média, orgânica ou inorgânica. Nós podemos utilizar, quando a madeira ela está lá no processo de extração dela, nós temos um processo chamado de desdobramento, onde é o que? Os desdobramentos é exatamente a forma que ela vai ser cortada, para depois ser destinada aí para as diversas formas onde ela é utilizada, como fazer ripa, fazer linhas de madeira, pilar, viga. Então, basicamente, nós temos duas técnicas de desdobro para a obtenção das pranchas, das quais surgem as demais variações. Nós temos o desdobro principal, temos o desdobro radial e o tangencial. A técnica de desdobro adotada ela vai dizer a qualidade da matéria-prima e as principais características dos equipamentos utilizados. Elas devem proporcionar um rendimento adequado, assim como boa qualidade do produto. A gente vai ter ela no radial, tangencial, nós temos por laminação, folhas descascadas, folhas faqueadas, que isso eu vou estar falando um pouco mais à frente. Nós temos alguns modos de uso, estruturas temporárias, escoramentos, formas e andaimes, vigas, pilares, terças, cabres, forro, piso e esquadrias. Então a madeira ela é bastante utilizada na construção civil, desde a etapa de iniciar a obra, de gabarito da obra, por exemplo, até a etapa mesmo de finalização da obra, decoração. Temos algumas vantagens e desvantagens de estar utilizando esse material, porque, querendo ou não, é um material orgânico, mas o legal é que ele não oxida, ele tem uma baixa densidade, ele não deforma no calor e ele tem uma resistência elevada, porque diferente do metal, o metal ele vai oxidar, Então, sobre questão de desvantagem, aqui eu estou falando bem mais rápido, mas mais à frente eu vou estar explicando melhor.
Sobre a questão de desvantagens, tem ataque de insetos, né, como cupins, né, o principal aí ataque aí para madeira, cupins, fungos. Outra desvantagem é a questão de manutenção, né? Ela precisa de uma manutenção ali periódica. Por exemplo, você faz um deck ali de uma piscina, então você vai ter que estar ali sempre invernizando, né? Fora um tratamento que às vezes não custa tão barato assim, mas ela é muito bonita. Sobre outras questões também são sobre os defeitos naturais dela, né? Que ela vai possuir nós, fissuras, rachaduras. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da escolha desse material para ser utilizado na construção civil. Mas sim, é um material muito bom, muito durável e que vale muito a pena investir. Sobre a extração da madeira, a primeira etapa ali é a questão do abate. O abate ele vai consistir em, primeiramente, derrubar a madeira, né? É muito relevante saber que a qualidade dessa madeira e dessa prática da execução do abate, ela deve ser realizada na finalidade de evitar ou minimizar os possíveis efeitos desta operação. Então, tem que ter bastante cuidado nesse quesito. Né? Chama-se o que é o desdobramento da madeira. Então a gente chama de desdobramento é o corte da madeira para os fins industriais, que é exatamente o que eu falei lá no início, né? Então eles vai fazer o desdobramento da madeira, é onde vai direcionar essa madeira aí para os seus devidos fins, de onde ela vai ser utilizada, né? Se é numa linha, se é numa viga, se é como pilar, se é como qualquer estrutura decorativa. Sobre a questão dos desdobramentos, como eu já havia falado, né, que a gente teria dois tipos principais, mas aqui eu vou estar falando que seria o radial e o tangencial, mas aqui eu vou estar falando um pouco mais. No caso, esse voltando aqui, seria o radial, ele iria consistir numa sequência de cortes aproximadamente radiais ao centro da tora. Né? Esse tipo de corte ele vai formar peças com desenho mais retos e é normalmente adotada para reduzir os efeitos das tensões de crescimento. Essa técnica é utilizada principalmente em toras de grande diâmetro, uma vez que em pequenos diâmetros resulta em grande quantidade de peças de pequena largura. Sobre o desdobro tangencial, ele vai consistir ali nos cortes tangenciais ao anel de crescimento da tora, né? Então, mesmo assim, a medida com o corte se aproxima do centro da seção, são obtidas peças com face radial. Essa técnica vai fornecer pranchas com melhor desenho, maior rendimento em madeira serrada, menor limitação de largura das tábuas e maior rapidez de secagem. Também apresenta maior facilidade na correção de eventuais empenamentos na prancha, se comparado ao desdobro radial, né? Sobre a questão de desdobro da madeira, parte de laminação. Então, a madeira ainda ela pode ser submetida a outros processos de desdobro, não só os principais, como eu já havia falado. Nós temos também um processo de laminação que vai realizar em tornos laminadores e a laminação por faqueamento. Então, nós temos três tipos de folhas ali que vão ser geradas na laminação. Nós vamos ter as serradas, descascadas e as faqueadas. Aí aqui vocês podem ver aqui como que funciona aqui essa parte aqui da descascada. Ó. Vocês podem estar vendo ali que há uma rotação e ele vem ali com a faca avançando ali na tora que está girando. Então ele vai faqueando. Com isso, ó, a folha descascada vai ser produzida por um equipamento denominado torno laminador, né? Como vocês podem ver, esse torno laminador ele vai girando a peça e vai formando ali, né, essas pranchas, né, essas pranchas como se elas fossem realmente um papel, né, desenrolando ali. Nas folhas faqueadas, né, elas vão produzir três tipos. Né? Elas vão produzir uma de 0,66 mm, uma de 3 mm e de melhor qualidade que o descascamento. O processo vai consistir no deslocamento transversal relativo de uma faca sobre um bloco. Então ela é bem parecida com a outra, só que ao invés de ela estar girando, ela vai apenas descascando. E ela vai formar os nossos compensados, aglomerados MDF, etc. Ou até paredes, né? Você pode ver aqui sobre estruturas de telhado, como ela utilizando, sobre vantagens da madeira. Então, a gente tem estrutura em metal, madeira após o incêndio. Vocês podem ver aqui que após o incêndio a madeira se tornou intacta e a gente vê que a viga metálica ela deformou, né? Ela sofreu ali. Então, a gente pode ver que nesse quesito aqui, muitas das vezes achar que a madeira vai ser ruim, ela trouxe uma maior durabilidade, né? Nesse caso aqui.
Então aqui a estrutura de metalomadeira após o incêndio a 500 graus Celsius, uma estrutura metálica já perdeu 80% de sua resistência. Sobre as vantagens aqui, como vocês podem estar vendo, né, que a madeira é uma estrutura bem mais leve, né, do que qualquer outro material, como concreto, como aço, né? Então ela nesse quesito de leveza, né, ela vai estar ganhando, tá? Um material de fácil trabalhabilidade, né, com características adequadas para estruturas pré-fabricadas. Vantagens aqui na questão de apesar do material inflamável, a estrutura da madeira pode apresentar boa resistência ao fogo. Então, é como foi o caso anterior, ela demonstra uma boa resistência ao fogo. Camadas externas sofrem carbonização, retornando a propagação do calor para o interior da seção e conservando por um tempo maior resistência mecânica da peça. Então, é como ela vai estar queimando por fora, mas por dentro ela vai estar intacta. Principalmente porque tem a questão ali dela ter a seiva e tudo, e ela tem aquela pequena umidade, pouca, mas ainda vai ter. É o que vai retardar ali a questão da carbonização. Nós temos um comportamento previsível frente ao fogo. A vantagem, ela também tem um bom comportamento mecânico, alta resistência a cargas de impacto, boa resistência de cargas de curta duração, pouca alteração das dimensões da variação de temperatura com efeitos residuais da dilatação e contração. Como eu já havia falado, né, ela tem um bom comportamento com tração e compressão, e principalmente com a compressão e a tração, se tiver ali no sentido se ela estiver no sentido ali das fibras da madeira. Sobre desvantagem, com questão de limitação das espécies disponíveis, né, com durabilidade natural, em comparação, né, com a durabilidade natural da maçaranduba e do pinus. Nós temos aqui que a maçaranduba ela vai ser resistente a ataque de fungos, apodrecimentos e cupins subterrâneos. Ela tem moderada resistência ao cupins de madeira seca e baixa resistência aos xilófagos marinhos. Nós temos os pinos, ele vai ser suscetível ao ataque de fungos, empoladores, manchadores e apodrecedores, cupins, brocas de madeira e perfuradores marinhos. Então a gente pode ver que entre uma madeira e outra, uma resistência maior, o que vai trazer, vai encarecer, né, no processo ali do valor final para esta madeira. Nós temos limitação de espécies disponíveis, boa durabilidade natural, material heterogêneo e anisotrópico, ou seja, ele é um material que não vai estar ali homogêneo, ele não vai trazer aquela homogeneidade, mas em muitos projetos pode estar utilizando e essa heterogeneidade vai gerar uma coisa boa, né? Um visual bonito. Ela é suscetível a agentes externos, como já havia falado, né? Então, clima, fungos, insetos, xilófagos, a durabilidade pode ser limitada. Aqui a gente tem um exemplo aqui de uma casa de alto padrão, né, que foi utilizada toda na madeira, como vocês podem ver. Então, ela é utilizada de diversas formas. Temos aqui uma casa também toda na madeira, muito utilizada também em casas de campo, né, casas de praia, principalmente aqui no Brasil. Questão da maresia, né, que não vai atacar a madeira. Então é muito utilizada e nos Estados Unidos também é bastante utilizado. Ela gera um conforto térmico muito melhor, muito mais elevado do que as paredes de cerâmica, né? E ela tem um conforto térmico muito melhor do que isso. Inclusive, em muitos dos lugares é colocado chapas entre a alvenaria para causar esse conforto térmico melhor. Chalés de praia, muito utilizado aqui no Brasil, construção aqui no Brasil, né? Os chalés de praia, vocês podem ver, basicamente toda a estrutura aí ela é na madeira. E aqui, para finalizar, eu queria só mostrar aqui como a madeira ela pode durar bastante tempo. Temos aqui uma estrutura de madeira que é uma das existentes mais antigas do mundo, é o Templo Oruigi, é o Templo da Lei Nascente. Ele foi construído em 607 e reconstruído em 701 com partes do original. Então, vocês podem ver como dura, né? Mais de 1000 anos aí e ele está lá intacto, né? Só houve ali sua reforma. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Eu me estendi um pouquinho mais do que deveria ter me estendido. E, basicamente, é isso, queria mostrar para vocês um pouco da utilização da madeira, onde ela pode ser utilizada, algumas vantagens e desvantagens. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchau, tchau.